Vamos adorar a Deus, vamos exaltar seu nome, vamos adorar a Deus, vamos adorar a Deus, vamos adorar a Deus, vamos exaltar seu nome, vamos adorar a Deus. Ele veio em minha vida Nenhum em um dia dia especial. Irmão Davi Alves, a paz do Senhor Jesus. Você me ensinou um caminho melhor, e essa é a razão porque eu digo que eu vim aqui louvar a Deus. Vamos adorar a Deus. Vamos adorar a Deus. Glória a Deus. Vamos adorar. Adore a Deus nesse momento que é dedicado a Ele. Vamos exaltar Seu nome, vamos adorar a Deus. Adorar a Deus. Vamos adorar a Deus. Vamos exaltar seu nome. Vamos adorar a Deus. Eu vivo a minha vida em um dia muito especial. Eu me conheci, me ensinou um caminho melhor, e essa é uma razão pela que digo que eu Vim alabar a Deus. vamos adorar a Deus. Glórias a Deus, a paz do Senhor Jesus Cristo, nessa noite de quinta-feira, na presença do Senhor. Que toda honra, que toda glória, todo louvor, toda adoração seja dedicada ao Senhor, porque Ele é digno de toda honra, de toda glória e de todo louvor. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Quero oferecer essa noite a Deus por todo o seu cuidado, por toda a sua proteção. Hoje a gente deveria estar agora na estrada, viajando, mas aprove a Deus com que a gente ficasse, que não fosse o momento de estarmos viajando, né? Não estávamos 100% preparados para isso. Irmã Eliege Melo, a paz do Senhor Jesus Cristo, glórias a Deus. Eu quero trazer hoje um assunto bastante importante para a nossa vida, como cristãos que nós somos. Nós nascemos para servir ao Senhor, para adorar ao Senhor. Quando é que a igreja ela abandona, ela perde o seu primeiro amor? É verdade que hoje nós conhecemos muitas igrejas, muitas denominações, muitas instituições, e é importante que nós venhamos compreender o que é e o que não é igreja. Você já percebeu que nas instituições existem muitas denominações? Umas são igrejas, outras são congregações, outros são templos, outros são tabernáculos, outros são casas, outros são diversos nomes que se colocam
nas instituições. Tá? Essa é a parte física. Mas a igreja, na realidade, ela não é a instituição. A igreja é a reunião das pessoas. É quando as pessoas se reúnem para adorar a Deus, para cultuar a Deus. Aí se reúne uma congregação de pessoas com o objetivo de formar uma igreja, a eclésia, para que ela possa ter uma finalidade, que é adorar a Deus, cultuar a Deus. Eu quero falar hoje aqui um assunto que nós já pregamos bastante sobre isso. É sobre as igrejas da Ásia Menor, que o próprio Senhor Jesus Cristo chamou João para falar com ele sobre a situação de cada uma dessas igrejas. Mas o que me chama a atenção hoje é sobre a igreja de Éfeso, uma igreja que foi fundada pelo apóstolo Paulo em uma das suas viagens missionárias. Ele fica ali naquela cidade de Éfeso por um período de 2 anos e funda aquela igreja, colocando ela como o centro evangelístico de um ponto inicial para alcançar toda a Ásia Menor. É quando ele vai expandir o trabalho e esse trabalho vai frutificar, fundando mais 6 igrejas, que vai formar justamente as 7 igrejas da Ásia Menor, que hoje nós conhecemos escatologicamente como as 7 igrejas do Apocalipse. É aqui que começa e que eu acho que é muito importante nós buscarmos a compreensão desse texto para que nós venhamos identificar como é que a igreja abandona o seu primeiro amor. Vamos para o texto de Apocalipse, capítulo de número 2, a partir do versículo 1, a mensagem à igreja em Éfeso. Diz o versículo 1: escreve esta carta ao anjo da igreja em Éfeso. Olha só, o Senhor vai chamar João e vai dizer a ele, para ele escrever essa carta. Essa mensagem, ela não poderia, veja bem, entenda isso comigo, essa mensagem, ela não poderia chegar ao anjo da igreja por meio de uma revelação, ela não poderia chegar ao anjo da igreja por meio de uma profecia. Pastor, por que é que essa mensagem não poderia chegar ao anjo da igreja por meio de uma revelação ou de uma profecia? Porque eles já não acreditavam mais. Os dons espirituais já não estavam mais em evidência. Aquele comportamento do anjo da igreja levou com que a igreja perdesse o que havia de melhor, que era o seu primeiro amor. Então ele manda João escrever essa carta, tem que chegar escrita nas mãos do anjo da igreja. E ele vai continuar dizendo: esta é a mensagem daquele que segura na mão direita as 7 estrelas. Opa, eu já começo a entender que o anjo da igreja, mesmo que ele tenha perdido o primeiro amor, mas ele conhece as escrituras e ele sabe de quem ele estava pregando, ensinando, anunciando. Então o anjo da igreja já começa a identificar quem é o autor daquela carta. Esta mensagem é a mensagem daquele que segura na mão direita as 7 estrelas, daquele que anda entre os 7 candelabros de ouro, e ele já vai começar agora. Primeiro ele faz uma identificação para que o destinatário possa conhecer o remetente. E agora ele vai dar o teor da carta dizendo: sei de tudo que você faz. Isso aqui é muito forte. Nós, pastores, líderes de igrejas, de instituições, nós precisamos ouvir essa mensagem. Nós precisamos ouvir essa mensagem de Deus dizendo: eu sei tudo o que você faz. Sabe onde é que está o maior problema
dos grandes líderes é achar que tudo que eles estão fazendo, mesmo que seja benéfico para eles, eles fazem como se Deus não estivesse vendo, como se Deus não estivesse se importando. Líderes que possuem esse tipo de comportamento, eles estão completamente se afastando da espiritualidade presencial de Deus. Então ele vai dizer: eu vi o seu trabalho árduo e a sua perseverança, e sei que não tolera os perversos. Examinou as pretensões dos que se dizem apóstolos, mas não são, e descobriu que são mentirosos. A igreja de Éfeso era uma igreja rica na doutrina, era uma igreja rica em habilidades para executar o trabalho. Aqui o Senhor reconhece o trabalho árduo dessa igreja. Ele reconhece o trabalho pesado, o investimento, igrejas que investem pesado na evangelização, na pregação da palavra, nos encontros espirituais com Deus. Ele reconhece aqui. E ele sabe, e aqui esse texto vai mostrar, quando ele diz assim, olha, examinou as pretensões dos que se dizem apóstolos, pessoas que muitas das vezes adentram as igrejas e querem trazer falsas doutrinas, falsos ensinamentos, e uma igreja verdadeira, ela bloqueia, ela não deixa subir no altar, ela não deixa subir no púlpito da igreja para trazer mensagens que não sejam bíblicas, que não sejam palavras reveladas de Deus. Ele vai dizer: vocês são tão habilidosos que vocês conseguem descobrir que esses apóstolos, esses pregadores são mercenários, são homens que se vendem, são homens que se deixam levar por suas próprias emoções, mas vocês conseguiram descobrir que eles são mentirosos. No versículo 13 ele vai dizer: sofreu pelo meu nome. Quantas igrejas já sofreram por causa do nome do Senhor? Quantas igrejas tiveram o seu patrimônio danificado porque estavam pregando a palavra? Eu me lembro na minha infância e adolescência, quando nós saíamos para pregar, fazer aqueles cultos particulares, cultos de última hora, muitas das vezes nós passávamos por zombamentos, afrontas, porque estávamos pregando a palavra, evangelizando. Quando nós iríamos distribuir uma literatura, muitas das vezes as pessoas pegavam e jogavam fora como se não tivesse valor nenhum. Passamos por isso. E a igreja de Éfeso sofreu pelo nome com paciência, sem desistir. Mas é aqui que começa a tragédia. No versículo 4, ele diz: contudo, tenho contra você uma queixa. Você abandonou o amor que você tinha no princípio. Todas esses elogios, essas qualidades que o Senhor mandou João escrever foram apagadas. Foram passadas uma borracha. E agora a igreja já não é mais a mesma. No versículo 5, ele vai dizer: veja até onde você caiu, arrependa-se e volte a praticar as obras que você praticava no início. Olha só o que é interessante aqui. A igreja de Éfeso, eu coloquei 3 pontos importantes dentro desse texto que nós lemos. Ela foi uma igreja elogiada pelo seu trabalho árduo. Você sabe o trabalho árduo que a sua igreja enfrentou para chegar nos dias de hoje. Ela foi reconhecida pela sua perseverança, pela sua fidelidade doutrinária, o ensino. Quantas das vezes nós estávamos enfermos e nós fomos ensinados a cantar um hino da harpa. Se pelos vales eu, peregrino, vou andar. Fomos ensinados a nos comportar nos momentos mais cruéis. Fomos ensinados a suportar as adversidades na fé e na esperança de que o Senhor ia entrar com providência e com intervenção.
Essa igreja foi reconhecida porque ela possuía um amor apaixonado por Cristo. Pessoas que abriam mão dos seus interesses para estar envolvidos na obra de Deus. Pessoas que não abriam mão de um banco de escola bíblica dominical. Pessoas que não abriam mão de uma oração às 5 horas da manhã. Pessoas que não abriam mão de uma oração às 12 horas. Pessoas que não abriam mão de um culto de sexta-feira a portas fechadas, quando o líder da igreja trazia um genuíno ensino doutrinário da palavra de Deus. E quando nós cometíamos um erro, éramos disciplinados, corrigidos pelo poder da palavra, para que nós nos sentíssemos envergonhados e pudesse então despertar um arrependimento na nossa vida e começar tudo de novo, aproveitando a oportunidade que nós tínhamos de servir a Deus. Mas agora vai começar a chegar aqui a repreensão. O Senhor vai mandar João escrever essa carta vai chegar para o anjo da igreja como uma sentença. Guarde essa palavra, anote aí essa palavra em algum lugar, para que um dia você possa se lembrar do pastor Raimundo. A sentença de Deus vai chegar para o anjo da igreja. Jesus vai repreender a igreja de Éfeso porque ela simplesmente perdeu. Ela simplesmente abandonou o seu primeiro amor. E o que é esse primeiro amor? Qual é o primeiro amor que você tinha quando você aceitou a Jesus? Qual era o primeiro amor? Qual era a intensidade, o grau do nosso primeiro amor quando nós conhecemos o Evangelho de Cristo? Esse primeiro amor é o fervor e o compromisso inicial que nós tínhamos. E isso se esfriou. Seja real junto comigo nessa noite. Nós não somos mais os mesmos de 40 anos atrás. Nós não somos mais os mesmos cristãos quando nós aceitamos a Jesus como Salvador. Tínhamos o prazer de ter uma Bíblia nova, cheirando a novo, de ler aquele texto, de buscar a compreensão, de ter uma harpa cristã para louvar o nome do Senhor, de pegar a revista da Escola Bíblica Dominical e ter o prazer de responder os questionários e apresentar ao professor da Escola Bíblica, de ter o desejo de cantar, de pregar, sem profissionalidade, sem tecnologia. Esse amor se esfriou. O primeiro amor também é um trabalho com amor, com dedicação, mas hoje virou profissionalismo sem amor, virou algo técnico, em busca de reconhecimento. As pessoas hoje querem fazer o trabalho de Deus de forma profissional para provar a capacidade. A capacidade, ela provém do Espírito Santo de Deus, que capacita aqueles a quem Ele chama. A rotina apática, essa rotina apática é o verso da espiritualidade que se transformou mecânica. Muitas pessoas hoje sobem aos púlpitos das igrejas para pregar uma palavra mecanizada, para mexer no sensacionalismo, na sensibilidade humana, para mexer no egocentrismo, muitas das vezes para querer apenas motivar as pessoas, mas que na realidade não produz espiritualidade. Pessoas entram na igreja, assistem um culto e saem ou igual como entraram ou pior, reclamando, murmurando. E tem gente que julga porque sabe que quem está sentado assistindo o culto
conhece as Escrituras, conhece a palavra, sabe que aquele louvor é apenas um louvor motivacional, não é um louvor que traga uma mensagem cristocêntrica. Essa igreja perdeu o seu primeiro amor. E nós temos que estar atentos se nós estamos inseridos em uma igreja que realmente está centralizada no amor ou na mecanização das suas atividades. A igreja de Éfeso chegou nesse nível. O pastor dessa igreja já estava desviado e ele não sabia. O pastor dessa igreja já estava sentenciado e ele não sabia. Estava na sua zona de conforto, desfrutando de todos os benefícios, mas a conta ia chegar e ele não estava preparado. Um ponto muito crucial que fez com que a igreja de Éfeso, e que faz o que muitas igrejas da nossa atualidade estão fazendo, é justificar o seu pecado, quando na realidade as Escrituras, o Evangelho, que não veio para facilitar a vida de ninguém, mas o Evangelho veio para confrontar a realidade. E eu acho muito interessante que o pastor dessa igreja, ele apenas queria justificar o pecado. Ele não quis tratar o pecado. Ele não quis afastar o pecado. Mas ele arrumou um lugar no banco da igreja para que o pecado se assentasse e ocupasse um lugar de destaque. Mas aqui vai chegar a solução. Jesus tem a solução para a igreja que perdeu o seu primeiro amor. A primeira solução é lembrar e arrepender-se. Olha o texto, que é muito interessante. Ele vai dizer, no versículo 5, veja, até onde você caiu. Quando ele usa essa conjugação verbal de ver, ele está dizendo para ele se lembrar, trazer à memória. Nós poderíamos agora trazer à nossa memória como é que nós éramos no princípio, quando nós aceitamos a Jesus. A gente vai sentir saudade dos louvores que nós cantávamos. Se nós separássemos momentos de oração e começássemos a cantar hinos da nossa harpa cristã, nós iríamos chorar de saudade daquele tempo em que nós adorávamos a Deus. E ele vai dizer, lembra, e arrependa-se e volte a praticar as obras que no início você praticava. E agora vem a sentença. Do contrário, se você não quiser fazer isso, eu virei até você. Isso aqui é uma sentença, irmão. Eu virei até você e tirarei o seu candelabro do seu lugar entre as igrejas. Sabe o que Deus está dizendo aqui? Que se essas pessoas, esses líderes, esses pastores que se corromperam, que perderam o seu amor, essas pessoas serão tiradas do seu lugar. Pode ser por um arrebatamento e pode ser até por morte. Porque o compromisso de Deus não está com o homem. O compromisso de Deus está com a sua igreja. A sua igreja é a igreja eleita, não é a instituição, mas é o corpo espiritual. E olha o interessante, a solução aqui é, lembra. Como assim, pastor? Lembrar como era e como está agora. Como é que era a igreja no começo em que nós aceitamos a Jesus? Arrepender-se não é pedir desculpa. Arrependimento não é desculpa nem remorso. Arrependimento aqui é mudar de direção, deixar de fazer o que está sendo feito e voltar a fazer o que fazíamos lá atrás. Começar tudo de novo. Senão o Senhor vem e troca o nosso lugar. Ele vem e nos substitui.
Deus está dando uma chance a nós. Para quê, pastor? Para que a gente possa mudar a nossa direção e ser exatamente aquilo que nós éramos lá atrás. Se não abandonar o pecado, nós vamos perder a nossa intimidade com Deus. Agora você vai começar a entender por que existem pessoas, como disse o apóstolo Paulo, entre nós fracos, doentes e muitos que dormem. Em algumas versões ele vai dizer não poucos que dormem. Meu irmão, minha irmã, deixa eu dizer uma coisa para você, sem me excluir dessa palavra. Nós precisamos voltar ao primeiro amor. Nós precisamos nos lembrar como nós éramos no princípio e como nós somos agora. De que forma nós estamos tratando a oração, que é o meio de comunicação entre nós e Deus? Como é que nós estamos tratando a palavra, que é o meio de comunicação entre Deus e nós? Como é que nós estamos tratando a sã doutrina, o compromisso, a responsabilidade com a obra de Deus? E não podemos nos preocupar em agradar homens, agradar líderes. Existem milhares de pessoas que precisam de nós, da nossa palavra, da nossa oração. Nós precisamos estar munidos, preparados para levar o Evangelho. Porque hoje os dias são maus. O mundo está em uma corrupção, mas o apóstolo Paulo, ele vai escrever aos Filipenses e vai dizer: meus irmãos, vocês precisam brilhar em meio a essa geração corrompida e perversa. É muito interessante quando o anjo escreve, manda João escrever essa carta ao anjo, dando a ele a oportunidade de mudar. Aqui, no texto de Apocalipse, capítulo 2, a gente não vai ver se o anjo da igreja mudou. Porque tem gente que é insistente, é teimoso. Ele acha que, por ele ser um líder, por ele ser um pastor, um apóstolo, um bispo, ele não vai sofrer consequências. Mas a sentença de Deus já está determinada. É aqui que eu acredito que nós temos que orar, que nós temos que nos posicionar. Nós vamos estar orando, apresentando a igreja de Deus e que nós estamos inseridos nela. A igreja que caminha, que conduz o Evangelho, que conduz a palavra. É essa igreja. E nós precisamos identificar quando as pessoas estão perdendo o seu primeiro amor. Eu quero orar junto com você nessa noite, na nossa oração da meia-noite. Tenha liberdade para falar com Deus e apresentar a Ele a sua vida. Temos aqui muitos irmãos que estão conosco nessa noite. Pastora Beth, minha esposa, já está aqui. A irmã Jo Quaresma também, a paz do Senhor. Irmão David Henrique está conosco também. Irmão Davi Alves, a paz de Cristo. Ele está dizendo: quando a igreja perde o primeiro amor, ela mantém as obras, mas esquece o coração. O chamado de Cristo é para voltar ao início. Isso aqui é uma grande realidade, né? Pastor Paulo Anderson também está conosco nessa noite. A paz do Senhor Jesus. A irmã Solange Garcia também, a paz do Senhor. A nossa irmã Adriana também, a paz de Cristo Jesus. Quero que você compartilhe essa live de oração com o maior número de pessoas que você conhece, que precisa ouvir uma palavra, que precisa receber uma oração. Compartilhe lá. Hoje nós falamos sobre a igreja de Éfeso. Nós vamos ter a próxima oportunidade, que será no sábado também, e vamos falar também sobre tipos de igrejas que nós conhecemos.
que nós precisamos identificar se elas estão caminhando no caminho certo, no caminho da verdade. Eu convido você a fazer isso. Vamos orar, vamos falar com Deus nessa noite. Senhor meu Deus e meu Pai que está no céu, toda honra e toda glória nós te damos nesta noite, pelo poder da tua palavra, pelo poder do teu Espírito Santo, pelo poder, Senhor, do teu nome, que tem autoridade no céu e na terra. Pai, que essa palavra que foi ministrada ao nosso coração, ela venha a ser como um alimento que venha fortalecer a nossa fé, a nossa alma. Se nós temos feito, Senhor, ou trilhado por caminhos errantes, nos perdoa. Segura nas nossas mãos, nos levanta e endireita as nossas veredas, para que nós possamos, Senhor, fazer o teu ide com amor, com o objetivo de conduzir as pessoas até a tua presença pela pregação da tua palavra. Que a tua igreja, Senhor, no Brasil e no mundo, seja visitada pelo teu Espírito Santo. Que todas as coisas que têm acontecido, que têm causado escândalos, vergonhas, que o Senhor possa vir ao encontro e mudar a situação. Nós precisamos de um avivamento espiritual na nossa vida. Desperta aqueles que dormem, cura aqueles que estão doentes do corpo físico e da alma. Renova nossas forças, nosso ânimo, renova o teu Espírito sobre a tua igreja. Nos dá uma noite tranquila, uma noite de revelação, que as manifestações sobrenaturais do teu Espírito Santo possam ser evidentes no meio da igreja, e que aquele, Senhor, que não quer caminhar no caminho da verdade, que o Senhor possa estabelecer a tua vontade. Nos abençoa nessa noite, nos dá uma noite de paz, uma noite tranquila, um sono reparador, porque amanhã será um grande dia, um dia de bênção, um dia de vitória. Eu levanto as minhas mãos em direção a essa casa, a essa família, a esse homem, a essa mulher, e declaro as mais ricas bênçãos do Senhor sobre a vida de cada um deles. Que o Senhor possa abraçá-los, guardá-los e protegê-los no nome de Jesus. E você diga amém, diga graças a Deus, diga eu e a minha família somos abençoados pelo Senhor. Tenha uma noite de paz, uma noite tranquila, um sono reparador. Aqui eu oro por você, você ora por mim e juntos nós somos abençoados. Eu creio na sua vitória, eu creio na sua bênção. Receba a paz de Deus e até sábado às 23h30 aqui novamente, nesse local de oração, a oração da meia-noite. Fique com Deus. Durma em paz. Tenha grandes revelações de Deus sobre a sua vida.